Graça e paz, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, continue abençoando a sua vida, falando ao seu coração, neste momento difícil, diferente que todo mundo está passando. Que Ele, Deus, o Todo-Poderoso, Ele complete a boa obra que Ele estabeleceu para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica firme, não desanime, fique observando as coisas pela ótica, pela perspectiva da palavra de Deus e não pela perspectiva do mundo, porque quem pode te dar esperança, quem pode te conduzir de fato para a esperança em Jesus Cristo é o Senhor, é a sua palavra. Ela nos garante neste momento de grande tribulação, de dificuldade, de incertezas, de que nós vamos passar por tudo isso e seremos vitoriosos no nome de Jesus. Amém? Não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo, de você enviar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Dê o seu joinha lá no canal da Igreja Metodista em São João del Rei. É muito importante que as pessoas, em nome de Jesus, elas conheçam a verdade por meio da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para você que ainda não me conhece, meu querido, minha querida, meu nome é Ronaldo Nascimento e eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho, uma fração, um pequeno pedaço da palavra de Deus, esta que é poderosa para nos alimentar por dentro e por fora, mas também é poderosa para nos transformar e nos fazer pessoas melhores. Amém? Feche seus olhos agora. Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro, a fim de que o Senhor venha falar poderosamente conosco neste dia, para que, Deus amado, aquilo que está reservado para nós nesse dia, neste momento, o Senhor venha falar conosco, Deus Todo-Poderoso. Fale conosco, que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento, para que a Tua voz chegue aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, abra comigo aí a sua Bíblia, lá na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo aqui nos chama a atenção para que a gente não fique com os olhos fitos neste mundo, para que a nossa atenção não fique olhando para baixo, mas olhando para o Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Paulo, ele mesmo utiliza esse método de percepção da sua vida espiritual, não se importando com aquilo que se passava com Paulo. Aliás, se Paulo fosse observar e tomar como base o que acontecia na sua vida no dia a dia, ele talvez iria desanimar, iria voltar atrás na decisão que ele tomou, porque do ponto de vista do sucesso, como nós temos visto hoje em dia, com muitas pregações triunfalistas, Paulo não teve bom êxito. Paulo foi preso algumas vezes, foi açoitado, foi picado por cobra, sofreu naufrágio, passou fome, passou frio, sabe? É aquilo que normalmente a gente não gostaria de passar, e Paulo vivenciou tudo isso. Quando ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala com propriedade daquele que já havia vivenciado muitas coisas na presença de Deus. E aí ele dá a fórmula para mim e para você, que se a gente ficar olhando ao redor, vendo o que está se passando no mundo, nós vamos nos desesperar, nós vamos desanimar, nós vamos negar a nossa fé. E Paulo fala assim: olha, a nossa visão, a gente não pode estar enxergando o que este mundo apresenta, não atentando nós às coisas que se veem, as coisas carnais, as coisas materiais, as coisas deste mundo, as pessoas, mas nas que não se veem, as coisas espirituais, porque as que se veem são temporais
essa breve, momentânea tribulação que você está vivendo aí, ela é temporal, ela vai passar. E as que se não vêm são eternas. Então a nossa esperança não está neste mundo. E eu lendo esse texto, amados e amadas do Senhor Jesus, eu pude me lembrar, me recordar de alguns nomes de pessoas, de homens de Deus na história da igreja cristã. Aliás, eu faço aqui um apelo encarecido para que você, homem e mulher de Deus, se interesse em estudar pela história da igreja cristã. Existem muitos livros disponíveis aí para você estudar, para você ler, para você conhecer de fato o que aconteceu ao longo desses 2020 anos de história da igreja cristã, o que o mundo vivenciou, o que a igreja teve que passar para chegar até hoje. Eu costumo dizer que além da Bíblia, além, né, da palavra de Deus, todo cristão deveria estudar sobre a história da igreja cristã. Bom, primeiro, para que você conheça a sua família, tá? Todos aqueles que já viveram em Cristo Jesus, todos aqueles que já morreram em Cristo Jesus, todos aqueles que passaram pela história da igreja cristã, tendo a salvação em Cristo Jesus, é sua família, é seu irmão, é sua irmã. Então é para você conhecer quem é a sua família. Segundo lugar, para que você conheça o Deus ao longo dessa história da igreja cristã, o que Deus fez, o que Deus realizou. Terceiro, para que você possa entender que nem sempre a igreja acertou. Nem sempre a igreja fez da maneira correta. Aliás, é muito bom a gente estudar a história da igreja cristã, porque a igreja cometeu muitos equívocos, muitos erros mesmo, sabe? E esses erros nos servem de guia, de testemunho, para que a gente não faça igual. E quarto, você precisa conhecer a história da igreja cristã, porque breve Jesus vem e nós precisamos pavimentar a nossa história aqui, baseados na palavra de Deus e também baseados na experiência de homens e mulheres ao longo desses últimos 2020 anos. Amém? Então conheça a história da igreja cristã, fale com seu pastor aí em nome de Jesus, fale com seu líder de ministério sobre este assunto. Vamos levantar este assunto, é necessário, tá bom? E aí eu me lembrando da história da igreja cristã, desses homens, alguns homens, aí eu fui lá ler de novo sobre esses homens, e homens que deram as suas vidas em favor do reino de Deus, em favor da igreja, sabe? Homens que observaram textos como esse, que se eles olhassem para as circunstâncias ao seu redor, eles não teriam o sucesso que eles tiveram. Eu quero falar alguns nomes aqui para vocês, ou alguns movimentos de avivamento, alguns homens avivalistas, alguns movimentos de avivamento ao longo da história. Obviamente que nós não vamos falar de todos, porque são muitos, por isso que é necessário a gente estudar, ler sobre o assunto, porque é um negócio assim fantástico, gente. Movimentos de avivamento na Europa, na África, aqui na Argentina, perto da gente, em alguns países aqui da América do Sul, não só na Argentina. Então é muito importante. O primeiro movimento de avivamento que eu quero falar com vocês, que eu quero compartilhar com vocês hoje, baseado nessa palavra, de pessoas que não estavam olhando só o que estava acontecendo ao redor delas. Elas estavam observando coisas maiores, elas estavam observando de olho no reino do Deus eterno, de olho nas coisas santas, nas coisas eternas. Por isso que essas coisas aconteceram. O primeiro movimento é o movimento avivalista dos morávios. Os morávios, gente, é o seguinte: na Europa, no período pós-reforma protestante, aconteceram inúmeras batalhas sangrentas entre católicos e protestantes, cada um defendendo a sua fé, cada um de alguma forma tentando influenciar a sociedade e dizendo que a outra fé do outro não prestava. E nós vamos ter uma série de guerras, de batalhas sangrentas, de perseguições mesmo, de ambos os lados. E aí nós temos aí como a Igreja Católica
ela estava servida de um poder político muito forte, muito grande. Ela conseguiu caçar muitos irmãos, assassinar muitos irmãos. E algumas pessoas, fugindo dessa perseguição religiosa, se refugiaram numa região ali do leste europeu, na região da Morávia. E aí eles se estabeleceram num só lugar. Um conde dessa região, um homem piedoso, um homem crente, um homem que tinha um coração na obra de Deus, cedeu parte desse terreno para esse pessoal fundar uma vila. Foi o conde Zinzendorf, que era um homem que era adepto de um movimento do passado chamado movimento pietista, que era um movimento cuja a observância das obras era muito grande. Então eles ajudavam mesmo. E esse conde resolveu ajudar essas pessoas que estavam em fuga de toda a Europa, que se refugiaram nessa região da Morávia. E aí esse conde deu guarida para esses homens e mulheres, para essas famílias. Porém, eram pessoas de diversos lugares da Europa, cada um com uma crença, cada grupo com uma crença diferente. Eram protestantes, eram pessoas que criam somente em Deus, em Jesus, mas cada um deles possuía uma doutrina, um uso e costume diferente. O que aconteceu? Mesmo aqueles homens professando a mesma fé em Jesus Cristo, eles começaram a brigar entre si. Cada um queria defender a sua fé, o seu ponto de vista, a sua maneira de enxergar Deus e a Bíblia, a sua maneira de julgar o que é certo e o que é errado. E aí, em pouco tempo, aquele ajuntamento de crentes, aquele ajuntamento de pessoas que deveria ser um ajuntamento para a glória de Deus, se tornou assim insustentável, a ponto do conde Zinzendorf ter que intervir. E aí, em 1927, no dia de 1727, portanto lá no século XVIII, esse homem propôs que todos se voltassem para a palavra de Deus e todos fossem tal qual Atos capítulo de número 2, que todos pudessem ter tudo em comum, que todos pudessem se perdoar, que todos pudessem se amar, a despeito daquela diversidade de costumes, de regiões. Eles vinham de várias regiões da Europa, regiões diferentes. E aí eles realizaram um culto, o conde Zinzendorf realizou um culto, e aqueles homens, aqueles morávios, resolveram se arrepender dos seus pecados e publicamente pediram perdão uns aos outros e publicamente rasgaram seus corações diante de Deus. E aí, a partir daquele dia, a partir daquele ano de 1927, o movimento morávio foi conhecido em todo o mundo, porque aqueles homens que se perdoaram, que pediram perdão uns para os outros, que pediram perdão para Deus, que resolveram viver uma vida piedosa, uma vida com uma prática cristã verdadeira, legítima. Eles começaram a contagiar toda a Europa, toda a região ao seu redor, e toda a Europa. O movimento morávio se tornou um dos movimentos mais fantásticos do avivamento do Espírito Santo sobre aquele povo. Aliás, o movimento morávio, ele foi responsável por influenciar vários pregadores, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, John Wesley foi influenciado pelos morávios. John Wesley, antes de ser o John Wesley que nós conhecemos, o fundador da igreja metodista e do movimento metodista, ele foi impactado pelos morávios, pela fé em Jesus Cristo que aqueles homens desenvolveram, pela paixão, pelo ardor pelas almas. Para vocês terem uma ideia, alguns morávios, no intuito de pregar a palavra, e aí eles saíram pregando a palavra não só na Europa, eles se dispuseram a pregar a palavra em lugares onde ninguém queria ir, no Alasca, na Groenlândia, nas Américas. E aí alguns desses homens, eles se vendiam como escravos para pregar a palavra para os escravos.
Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Você acha que se esses homens estivessem observando somente o mundo ao seu redor, eles fariam isso? Não. Eles passaram a entender, a partir daquele ano de 1927, a partir daquele culto de tomada de consciência, de pedir perdão para Deus e de pedir perdão uns para os outros, de permitir que o Espírito Santo, porque naquele momento o Espírito Santo veio sobre aquela comunidade de fé, e todos foram impactados. Então eles passaram não mais a olhar as circunstâncias, a olhar o seu mundo ao redor, passaram a olhar para o alto, para o alto. E por conta do movimento avivalista dos morávios, toda a Europa foi impactada, todo mundo recebeu a mensagem da palavra de Deus. Tribos que viviam em lugares longínquos recebeu a mensagem do Evangelho por causa desses homens. Então, anote aí o movimento de avivamento dos morávios. Então, você pode pesquisar um pouco mais, um pouco melhor, quem eram os morávios. Eu falei de John Wesley, então eu quero aqui citar John Wesley, que é contemporâneo aos morávios. John Wesley, que era um pastor anglicano, um homem que foi para a faculdade, estudou, se preparou, e aí ele, como pastor anglicano, se dispôs a pregar a palavra do reino de Deus, porém ele não tinha ainda tido experiência com o Espírito Santo de Deus, porém ele ainda não conhecia a Deus de andar com ele. É importante, é interessante a gente observar isso, que muitas pessoas são conhecedoras da letra da Bíblia, dos dogmas, dos ensinos das igrejas, dos modos e costumes, ó, aqui pode isso, aqui não pode isso, aqui pode aquilo, aqui pode andar com a roupa assim, aqui não pode andar com a roupa desse jeito, aqui pode falar isso, aqui não pode falar aquilo, mas as pessoas não conhecem o Deus da palavra. Elas não têm uma experiência vivificadora com o Espírito Santo. E era o que faltava com John Wesley. Era o que faltava com este homem. Era o que faltava com ele. Então, John Wesley, numa das viagens missionárias que ele fez para os Estados Unidos, e ele não conseguiu pregar a palavra para ninguém naquele momento. Ele no navio, em alto mar, o navio é acometido por uma tempestade tremenda, forte, gigantesca, e ele com medo de morrer, o navio jogava de um lado para o outro. Pensa você, eu morro de verdade, eu tenho medo, meus irmãos. Eu não sei se eu teria coragem, amados do Senhor. Avião não, vou sem problema. Agora não sei se eu teria coragem de ficar num barquinho de madeira, no meio de um oceano, de noite, com chuva, tempestade, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. E aí John Wesley, ele ficou apavorado porque ele temia pela própria vida. De repente ele vai para dentro do porão do navio e ele encontra um grupo de pessoas adorando ao Senhor, rindo, contemplando a face do Deus Todo-Poderoso. Quem era? Os morávios. E aí ele percebeu que ele não era convertido. Porque ele percebeu que quem é convertido não se importa nem com a morte. Assim como Paulo diz, a morte para nós é lucro. E aí aquele homem volta para a Inglaterra, John Wesley retorna para a Inglaterra, e ele fica impactado com aquilo, porque ele não tinha aquilo, aquelas pessoas simples, sem estudo, sem faculdade, sem nada, tinha tudo isso, tinha um envolvimento com o Espírito Santo, com Deus, algo fluía daquelas pessoas, e ele queria aquilo. E até que num determinado momento da história da vida de John Wesley, ele que já não mais podia pregar dentro da igreja anglicana, porque os seus sermões eram desafiadores, ele precisava agora, como pastor, pregar fora da igreja. E aí, num determinado momento da história da vida dele, uma pessoa simples, que não tinha o curso superior de teologia, não era um pastor, era um pregador leigo, era uma pessoa como eu e você, estava lendo o prefácio do livro de Martinho Lutero, da carta de Paulo aos Romanos. O prefácio. Aquela primeira página escrita de um livro, o prefácio. Naquele momento, John Wesley foi batizado no Espírito Santo.
A história wesleyana fala que é a experiência do coração aquecido, porque naquele momento ele sentiu dentro dele algo diferente, o coração dele pegar fogo. Por isso que o símbolo da igreja metodista é a cruz vazia com a chama acesa. Você sabia disso, homem de Deus? Ah, anota mais essa aí. A cruz vazia com a chama acesa. A cruz vazia simbolizando a vitória de Jesus sobre a morte, o pecado e sobre Satanás. E a chama acesa é a experiência que ele, John Wesley, teve ao sentir o seu coração aquecido como se estivesse pegando fogo. E a partir dali, aquele homem apaixonado por Jesus começou a pregar nas praças, nas esquinas, nos cemitérios, em cima da tumba do pai dele. Ele subiu, pregava e passou a pregar para milhares de pessoas. A história fala que a centenas de metros de distância, quarteirões de distância, onde John Wesley estava, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. As pessoas passavam pela rua, pelo quarteirão atrás, e elas eram tomadas pelo Espírito Santo. Outro nome que eu quero apresentar para vocês, nessa mesma direção. Homens que não observaram essa terra, as dificuldades, as limitações, os problemas, mas resolveram olhar para o alto, para Jesus, para as coisas eternas, as coisas que vão permanecer. Foi Jonathan Edwards. Anota esse nome, Jonathan Edwards. Esse homem é conhecido por uma pregação dele chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Certa feita, esse homem também, que é ali contemporâneo a John Wesley, ao movimento dos morávios, esse homem também, ele é apaixonado por Deus, é apaixonado pelas coisas de Deus. Ele preparando um sermão, durante 3 dias ele preparou um sermão para pregar, e o nome do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E aquele homem, que não era tão eloquente assim, ele tinha que preparar sermões, ele lia os seus sermões. E a pregação falava exatamente da ira de Deus sobre o pecador, daquele que não quer se arrepender, daquele que não quer voltar atrás dos seus pecados. E aí o que vai restar para esse é de fato a condenação eterna, o inferno. E aquele homem usava uma figura de linguagem tão forte, tão poderosa, que a história conta, a história narra que as pessoas que estavam ali, que não era uma igreja, era um outro lugar público, as pessoas que estavam ali ouvindo aquela pregação, elas foram tomadas de uma dor por dentro, porque o Espírito Santo começou a constranger aquele público que estava ouvindo aquela pregação, que a história fala que eles urravam de dor, que eles abraçavam as colunas daquele lugar, com medo do chão se abrir e eles caírem no inferno. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles choravam como crianças, eles se desesperavam como crianças, porque há muito tempo não se falava sobre o arrependimento, há muito tempo não se falava sobre buscar o Espírito Santo de Deus, há muito tempo não se pregava sobre confessar pecados, há muito tempo não se ensinava que nós, eu e você, nós precisamos nos arrepender, confessar as nossas culpas uns aos outros, os nossos pecados e buscar o Espírito Santo de Deus. Esse Jonathan Edwards, naquele momento, ele conseguiu, por causa da paixão que ele tinha por Deus e pela obra de Deus, levar para aquelas pessoas uma porção dobrada do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo consegue convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ali não houvesse a manifestação do Espírito Santo, aquelas pessoas ficariam simplesmente insensíveis, elas simplesmente não aceitariam aquela mensagem, elas diriam que aquela mensagem não era para elas. Ora, eu sou de Jesus, eu sou cristão, e eu não preciso fazer isso. Mas como elas foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus, elas passaram a não enxergar mais esse mundo como ele é, mas elas passaram a olhar e ver que existe um mundo espiritual, que é algo de maior, de grande, de sobrenatural, e que elas estavam perdendo, e que agora elas precisavam voltar atrás, se arrepender. O bacana é que essa pregação de Jonathan Edwards, ela tem 2 partes. A primeira falando desse pecador nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que ele vai se irar sim contra esse homem que não se arrepender, mas a segunda parte mostrava um Deus amoroso que, ao
observar o arrependimento, ele recebe este arrependido nos seus braços e o abençoa e o leva para a glória eterna. Só que as pessoas ficaram tão desesperadas que elas pediram para Jonathan Edwards parar de falar. Elas clamaram, elas gritavam, para, nós não conseguimos mais ouvir, nós não queremos mais ouvir essa mensagem, por favor não pregue mais, e as pessoas gritavam, para, não queremos. E ele não conseguiu pregar a segunda parte. Mas se você pesquisar aí, você vai encontrar essa mensagem aí disponível na internet, se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, por causa de um homem, Jonathan Edwards, que não queria tomar forma desse mundo e só olhar para as circunstâncias, só olhar para as coisas que acontecem ao redor. Ele resolveu desafiar mesmo a lógica humana, a visão humana e buscar Deus de uma maneira sobrenatural e pregar a palavra de uma maneira sobrenatural, porque ele olhava e enxergava as coisas celestiais. Um outro homem que merece destaque aqui para nós, nessa nossa conversa, se chama Evan Roberts. Evan Roberts. Esse já mais recente, agora no início do século XX, lá no finalzinho de 1800 alguma coisa, entrando já no século de 1900. Aos 13 anos de idade, saindo da infância, aos 13 anos de idade, ele dobrou o seu joelho e falou: Deus, eu me arrependo e eu quero para mim o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero em minha vida o Espírito Santo. Aos 13 anos ele começou uma busca pelo Espírito Santo de Deus. Aos 17 ele vai para o seminário teológico, porque ele tinha um sonho de ser um pastor. Chegando no seminário teológico, ele é impactado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus fala com ele: volta para a sua comunidade, volta para a sua cidade, porque você precisa pregar para os jovens daquela cidade, você precisa pregar para os seus amigos, para os seus familiares, para aqueles que cresceram com você. E ele, tomado, cheio do Espírito Santo, com apenas 17 anos, ele retorna para a sua cidade, ele lá do país de Gales. Ele retorna para o país de Gales, retorna para a sua cidade no país de Gales, e ele chama os seus amigos de infância, chama os seus primos, os seus parentes, os seus colegas, e ensina para aqueles jovens de 16, jovens de 17, jovens de 18 anos, e ele fala assim: vocês precisam de duas coisas. Primeiro, vocês precisam pedir perdão pelos seus pecados, vocês precisam confessar os seus pecados, as culpas uns aos outros, vocês precisam confessar. E segundo, peça o Espírito Santo para vir sobre vocês. Peça o Espírito Santo para vir sobre vocês. Meus irmãos, em 1905, o país de Gales foi sacudido pelo mover do Espírito Santo, por causa de um moço, por causa de um jovem que ficou incomodado, que não enxergava esse mundo como ele é. Ele não considerava esse mundo maior do que as coisas espirituais de Deus. Os olhos dele estavam fitos em Deus. Os olhos dele estava ali observando as coisas eternas, a vida eterna, a Nova Jerusalém, o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo. E por causa desse menino, o país de Gales foi absolutamente sacudido. E da mesma forma que lá no século XVIII, com os Morávios, com John Wesley, com Jonathan Edwards, que a Inglaterra foi transformada, que os Estados Unidos foi transformado. Agora esse jovem, Evan Roberts, ele agora, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele mudou todo um país. Meu Deus, meus irmãos amados e amadas, olha só, nesses movimentos de avivamento, algo me salta aos olhos, porque esses movimentos, eles não aconteciam dentro da igreja primeiro. Chegava até a igreja, mas são movimentos que começaram fora da igreja, que começaram pela indignação de pessoas, pelo desejo de pessoas em obedecer a Deus, em não deixar as coisas deste mundo de lado, em não olhar para este mundo, em não observar os problemas deste mundo, mas ficar com os olhos fitos em Jesus e em Deus.
E essa indignação dessas pessoas e ao mesmo tempo a sede desses homens em ver algo sobrenatural acontecer na vida deles e na comunidade que os cercava, coisas extraordinárias aconteceram. E por causa desses, o movimento de avivamento dos Morávios, John Wesley, Jonathan Edwards, Evan Roberts, milhões de pessoas se converteram por causa desses homens. Milhões de pessoas chegaram até a glória eterna do Pai, porque esses homens resolveram não olhar para as circunstâncias de hoje, do agora. Eu sei que está difícil para você, querido. Muita gente aí, né? Muita gente sofrendo mesmo. Lutas, batalhas gigantescas. Muita gente aí sofrendo mesmo com a perseguição de Satanás. Muitas pessoas acometidas de depressão, muitas pessoas acometidas de síndrome do pânico. Meus irmãos, lá em 2018, eu sofri com... eu sofri com a síndrome do pânico, meus irmãos. Eu, um homem de já depois dos 40, já chegando nos 50 anos, eu me vi cercado, rodeado de uma sensação que é indescritível. Só sabe o que é isso quem vive, quem passa isso. Eu não conseguia entrar dentro da faculdade, era o meu último período na universidade, último período de faculdade. E eu não conseguia. Eu passava mal, eu chorava. Eu quase urinava nas calças. A sensação dentro de mim era como se eu fosse morrer. O meu coração parecia que ia parar de bater. Eu não conseguia respirar. Porque coisas gigantescas estavam me rodeando e observando todas essas coisas ao meu redor, todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades. Satanás conseguiu achar meu ponto fraco, Satanás conseguiu me encher desse mundo, Satanás ele conseguiu fazer com que os meus olhos ficassem somente fixados nas coisas deste mundo. E foi necessário Deus, naquele momento da minha vida, me parar e fala assim: filho meu, olhe para o alto, olha para mim, olha para mim. No meu último dia que eu pisei na faculdade, na universidade, eu travei em frente à coordenadoria do curso, eu não conseguia andar. E eu segurava a janela da coordenadoria do curso, eu tremia, e eu chorava, e eu pedia ajuda, né, para o Eduardo, que trabalha lá, um cara fantástico, secretário lá. E ele me levou para dentro, chamou o coordenador de curso e quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que eu precisava de ajuda do alto. E eu pude perceber, amados, que eu estava cheio desse mundo, cheio das coisas deste mundo, estava cansado. O meu corpo físico estava, depois de... eu tenho 37 anos de serviço. Tô velho. 37 anos de serviço. Então, tudo acumulou, tudo chegou naquele momento da minha vida em que eu fui precoce para muitas coisas e agora eu não conseguia mais dar um passo em direção a lugar nenhum. Depois daquele momento eu comecei a buscar Deus de uma outra forma. Eu parei com o ativismo dentro da igreja, fazia um monte de coisa, meus irmãos, fazia um monte de coisa. Meus irmãos, desde que eu me converti, eu me envolvi na obra, no ministério. Eu e minha esposa, nós vamos fazer 32 anos de ministério, porque desde a nossa conversão, nós estamos ativos na obra de Deus. Desde a nossa conversão, que trabalhamos com crianças, com adolescentes, com louvor, na pregação da palavra, aconselhamento, apoio pastoral, diaconia, sabe? A nossa vida sempre foi intensa na casa de Deus, e aí eu não percebi que eu estava me enchendo de um monte de coisas que Deus não mandou eu fazer. Deus queria que eu olhasse para as coisas do alto, para as coisas eternas, para as coisas que não vão se corromper, para as coisas que não vão ser roubadas. Esses homens aqui, o movimento Morável, John Wesley, Jonathan Edwards, Evan Roberts, eles aprenderam que é necessário a gente olhar para o Senhor, para que as coisas deste mundo
fiquem diferentes. Eu quero te fazer esse desafio. Eu sei que você está cansado. Eu tenho amigos pastores, esposa de pastores, sofrendo demais. E nesse momento da história em que tudo está acontecendo de uma maneira diferente, alguns não sabem nem o que fazer mais com os membros, com as ovelhas, com a igreja, em pagar o aluguel, em socorrer os necessitados. Eles estão surtando, meus irmãos. Então é hora da gente fazer como esses homens. Vamos confessar os nossos pecados. Eu pequei. Pequei grave, seriamente. E eu confessei o meu pecado ao Senhor naquele momento. E outra coisa, eu passei a buscar o Espírito Santo para que Ele pudesse me renovar. Quero desafiar você agora, aí do outro lado. Confesse a sua culpa primeiro para Deus. Se for necessário você confessar a sua culpa para uma outra pessoa, confesse. Não confesse para qualquer pessoa, mas para aquela que vai ser o seu apoio, o seu ajudador, a sua ajudadora. E peça o Espírito Santo de Deus para entrar na sua vida. Eu não creio que hoje nós teremos um movimento de avivamento como nesses dias. O movimento hoje vai ser diferente. O movimento hoje começa exatamente por arrependimento, por pedida de perdão. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele complete e governe a sua vida. Aí você vai começar a ver as coisas espirituais. Aí você vai começar a enxergar, você vai começar a usar o óculos do Senhor Deus, enxergar numa perspectiva mais alta, mais clara, mais evidente. Jesus está vindo. Calma, querido. Falta mais um pouquinho. Só um pouquinho para que as coisas todas se completem. Quero ler de novo esse texto para vocês, para a gente finalizar aqui no nome de Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. A que está do seu lado aí, os problemas, isso vai passar. Mas as que não se veem, essas são eternas. Então vamos buscar essas coisas eternas, no nome de Jesus. É momento da gente parar, pedir perdão, nos arrepender, buscar o Espírito Santo de Deus sobre nós e o Espírito Santo de Deus sobre a igreja dele. Ore pela igreja, ore pelo pastor da sua igreja, ore pela família do pastor da sua igreja, ore pela esposa, pelos filhos, ore pelo ministério em São João del Rei. Ore, busque a Deus. Como eu disse, todos esses movimentos aconteceram fora da igreja. Hoje nós não estamos dentro da igreja. O momento é propício para que, da mesma forma, Deus comece um último movimento de acerto, de alinhamento com a igreja dele, para que nós, enfim, possamos nos encontrar com o nosso Jesus nas nuvens. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua vida, saiba que Ele não te abandonou, Ele não desistiu de você e Ele te ama. Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.